Queridos irmãos, queridas irmãs, obviamente preciso fazer-lhes um pedido de perdão, né? Pela ausência que estou em relação aos vídeos, às reflexões, que eu tenho certeza até pelo feedback, né, que muitas pessoas têm feito comigo, tem alimentado, tem preenchido alguns espaços na vida de muitas pessoas. Pessoas que estão querendo ouvir mais reflexões. Então vai aqui o meu pedido de perdão. Eu estou como Marta, né? Os afazeres, né? E a gente vai se desculpando um pouco nisso. Então vai aqui o meu pedido de perdão. Eu estou desde ontem para fazer uma gravação, queria fazer uma gravação sobre o Sábado com Maria, esta devoção no Sábado com Maria, mas me vi impossibilitado. Estou gravando hoje, agora, sábado, 9h30 da noite. 9h30 da noite. Mas vou gravar tardiamente, quero refletir com vocês. O sábado, para mim, muitos de vocês sabem que a minha vinda para a Igreja Católica tem muito a ver com Nossa Senhora, com Maria Santíssima. E ultimamente isso tem me incomodado bastante. Algumas pessoas me têm dito: missionário, o senhor tem falado pouco de Nossa Senhora, né? Não que tenhamos que falar mais nela que em Jesus, não trata-se disso, Mas Maria Santíssima não é uma figura facultativa. Não é uma figura facultativa do cristianismo. A revelação, a encarnação, o projeto de Deus, o querer de Deus, a história da economia, a história da salvação, a economia da salvação, Deus quis que tivesse Maria Santíssima, e Maria Santíssima prefigurada paulatinamente desde as primeiras páginas da Bíblia Sagrada. Então Maria Santíssima não é uma figura que devemos deixar de lado, como que estejamos ferindo Jesus, menosprezando Jesus. Não é uma concorrência, não existe isso. Uma concorrência entre Jesus e Maria Santíssima. Não trata-se disso. Mas ela precisa ser falada. Quando aquela mulher lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou-os com os cabelos, né? Simão censurou Jesus, dizendo: não sei até que ponto esse homem é profeta, não, porque se profeta fosse, ele bem saberia que essa mulher que está aos seus pés é uma pecadora. E Jesus disse em síntese: onde quer que este evangelho, esta boa notícia seja pregada, se dirá, deverá ser dito a atitude desta mulher. O que ela fez para comigo, o amor, o carinho, a humilhação dela. Eu fico pensando, queridos, onde este evangelho for pregado, se deve ser anunciado e anunciada a atitude daquela pecadora para com Jesus. Imagine o que de Maria Santíssima se deve dizer. Não tem como levar Jesus, falar de Jesus, sem falar de Maria Santíssima. Porque ela é o caminho do caminho. Jesus não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Pois é. Maria Santíssima é o caminho do caminho. Deus quis que a encarnação,
acontecesse pelo caminho chamado Maria Santíssima. Isto não faz com que estejamos diante de dois caminhos. Um caminho é Maria, outro caminho é Jesus. Não, o caminho é Jesus. Só que Maria Santíssima andou pelo caminho de Jesus, antes mesmo do seu nascimento. Então Deus quis fazer dela estrada, caminho, vereda, para que por ela passasse aquele que depois disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há como desprezar a figura de Maria. E alguém me questionou isso há uns dias atrás. Missionário, parece que o senhor tem falado pouco de Maria, o senhor tem muito para falar de Nossa Senhora. E é uma realidade, queridos. E por isso eu me tenho proposto a falar um pouco, sobre essa devoção do Sábado com Maria. E para falar hoje desse Sábado com Maria, falar um pouco de Nossa Senhora, eu gostaria de ler o Evangelho do sábado, É o capítulo 25 de São Mateus, a partir do 14. Você sabe, queridos, há quantos dias a gente está lendo o Evangelho de São Mateus, Há quanto tempo estamos lendo o Evangelho de São Mateus? A cada 3 anos, isto o católico precisa saber. Eu não sabia disto. Por isso falava tanta besteira contra a Igreja Católica. A cada 3 anos, a Igreja Católica lê a Bíblia toda, liturgicamente. A cada 3 anos, a Igreja lê a Bíblia toda, liturgicamente. Então, estamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25. Passamos ali pela parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 nécias, As 5 loucas, desprovidas, e estamos seguindo nesse capítulo. E me chamou a atenção, queridos irmãos e irmãs, quando São Mateus escreveu o seguinte: acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamando seus empregados, entregou seus bens a eles. Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamando seus empregados, entregou seus bens a eles, confiou seus bens a eles, repartiu seus bens entre eles. Apenas isto aqui, depois a gente, se der, a gente vai mais longe. Confiou seus bens. Confiou seus bens. Os bens daquele homem rico, daquele patrão, podemos resumi-lo em 8 talentos. Uma vez que ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para um outro. 8 talentos, queridos. Confiou seus bens a 3 dos seus funcionários. Se aqueles talentos, os bens daquele homem, repartiu seus bens, somam 8 talentos. 8 talentos, ele vai dar 48.000 dracmas, moedas de quase 4 gramas cada uma. 48.000 dinheiros. Era a diária de um trabalhador. Então, 84, perceba que 8 mais 4 são 12. Esses números, eles não estão aí por um acaso, queridos. São Mateus está falando aquilo que Jesus
tinha dito, está escrevendo aquilo que Jesus lhe havia dito, havia ensinado, havia falado neste sermão escatológico. Então o próprio Senhor Jesus, ao falar, esta numeração que está contida, ela já está falando algo tremendo, algo tremendo. Está falando do antigo povo de Deus, está falando do novo povo de Deus. Você lembra daquela mulher que lá no templo, junto com Simeão, louvaram a Deus e Ana profetizava? Qual era a idade dela, de Ana? 84. Então tem uma mensagem nesses números tremenda para todos nós. Um talento equivalia a cerca de 25 quilos de prata. 25 quilos. 5 mais 2 são 7. 5 mais 2, 7. Ou seja, os bens daquele patrão equivaliam a cerca de 200 quilos ou 280 quilos de prata, caso o talento seja considerado 35, o talento de 35 quilos. Se era 280, a mensagem continua. 8 e 2, 10. Nós temos aqui o um, o Deus único e verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, uma mensagem enormíssima por trás desses números, queridos. E quando a gente presta atenção, quando a gente observa, acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamando seus empregados, entregou seus bens a eles. A um deu 5 talentos, a outro 2, ao terceiro e 1 ao terceiro. A cada qual de acordo com a própria capacidade. Em seguida viajou para o estrangeiro. Quando a gente olha para esses números, e quando a gente olha para a mensagem que Jesus está transmitindo com aqueles números, Jesus está falando de coisa muito séria, irmãos. Jesus está falando de coisa tremenda. Jesus está falando de algo que hoje já até saiu de moda falar nisso, né? Falar de final dos tempos, falar de escatologia, falar de fim de mundo, falar de céu, falar de inferno, falar de juízo final, ou seja, o que importa é o agora, é o hoje. Vamos lutar pela nossa vida, vamos tentar ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para a nossa família, ter uma casa boa para receber os amigos, vamos festejar, vamos deixar esse negócio de final dos tempos para lá, de céu, de inferno, de juízo final, vamos deixar para lá. Mas Jesus não deixou para lá. Embora Jesus hoje esteja sendo pego para nos servir em todas as nossas necessidades. Embora de Jesus Cristo hoje só queiramos extrair aquilo que Ele nos pode dar hoje, aqui e agora. E embora Jesus tenha feito muitas coisas no hoje da sua existência, da sua vida na terra, quantos milagres, quantas libertações, quantas maravilhas Ele realizou. Todavia, queridos, Ele não deixou de falar do tema do final dos tempos. Ele não abriu mão. Jesus, queridos, Ele era... Você lembra quando Pedro disse para Jesus, essa mensagem que tu pregas é complicada, viu? É dura demais. Quem poderá suportar?
Jesus virou-se aos discípulos: e vocês também não querem ir? E vocês também não querem ir? A mensagem da Eucaristia pregada por Jesus. Quando os judeus começaram a rebater Jesus: o que é isso? Que ensinamento é esse? Esse homem vai nos dar sua carne, o seu sangue, para se comer, para se beber? E Jesus não retirou nada, Jesus não negociou, Jesus não fracionou o ensinamento. Jesus falou com mais contundência: eu sou o pão vivo descido do céu. É preciso comer deste pão. Se quiserem ter vida eterna, é preciso comer deste pão, que sou eu. Este é o verdadeiro pão do céu, não é o maná que vossos pais comeram no deserto. Aquela doutrina escandalizou, queridos. E Jesus não retirou, ou seja, o Jesus que realizou tantas maravilhas, no aqui e agora da sua vida terrena, ele não abriu mão do ensino escatológico, daquilo que vai acontecer no final dos tempos, do tribunal de Cristo diante do qual todos compareceremos. Jesus fez questão de dizer, queridos, que chegará um dia que esse patrão que passou muito tempo, após muito tempo ele voltou para acertar contas com aqueles seus criados, com aqueles seus servos com os quais ele repartiu os seus bens. Então isto é sério. Repito-me, isto não é mensagem mais que ninguém aplaude. Não. Isso aqui já está fora de moda. Quando a gente faz uma análise, queridos, do cenário religioso, as pessoas, todo mundo quer bênçãos para cá, para o agora, é isso. Falar de tribunal de Cristo, falar de julgamento, falar de céu, falar de inferno, até porque todos nós dizemos: um dia eu vou morrer. E é um dia muito longe. Sempre esse dia da nossa morte é um dia muito distante para nós. Isso não é coisa que eu devo me preocupar agora. Afinal de contas, estou novo, estou bonito, estou bem de saúde. Tenho bons planos de saúde. Deixe isso para lá. Então isso aqui não é mensagem que tem muitos espectadores. Mas é uma mensagem que precisa ser pregada. E a nossa igreja, una, santa, católica e apostólica, ela está pregando a escatologia. Estamos vendo isto, queridos. Estamos vendo esta realidade. A igreja não abre mão de pregar esta verdade que Jesus deixou, embora esta mensagem não agrade os ouvintes. Repito-me, porque as pessoas estão buscando outras coisas. Nós estamos atrás de outra realidade. Essa realidade metafísica, transcendente, esse dia que virá, que o patrão voltará para acertar contas, ele está longe demais e, por sinal, o texto está dizendo que depois de muito tempo, então esse tempo ainda não estamos nem na metade dele. Então dá tempo de fazer muita coisa. Ao primeiro funcionário, ao primeiro servo foi dado 5 talentos. 5 talentos a 6.000 dracmas. Preste atenção nisto. A 6.000 dracmas, Deus deu para aquele homem
30 mil dinheiros. 30 mil dracmas. Era um valor alto, era um valor considerável. E a mensagem está aí bem clara. A mensagem está aí bem clara. Deus 3 vezes santo. Aquele que está dando 30 mil denários, 30 mil dinheiros, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o Deus 3 vezes santo. É Deus quem está dando. E Deus está dando 30 mil dracmas para aquele funcionário, como quem está dizendo, eu estou dando-me a ti. Eu estou dando-me a ti. E você precisará prestar contas comigo destes 30 mil dinheiros, destas 30 mil dracmas. Então, logo no primeiro, que recebeu 5 talentos, nós temos aí 30 mil dracmas. É Deus quem está dando. O segundo foi dado 2 talentos. A 6 mil dracmas cada talento, ele recebeu 12. 12 mil dracmas, 12 mil dinheiros. 1 mais 2, 3. Quem deu para o primeiro foi Deus. Quem deu para o segundo foi Deus. Deus está aí aparecendo de forma grande, de forma tremenda, de forma generosa. É Deus quem está dividindo. Aí para o terceiro funcionário, ele deu apenas 1 talento. 6 mil moedas. 6 mil moedas de prata. 6 mil dracmas. Para que aquele homem negociasse. 1 talento era em torno de 25 quilos de prata. Cinco mais 2, 7. Aquele que recebeu apenas 1 talento. Observa isto, queridos. Aquele que recebeu apenas 1 talento. Ele recebeu 25 quilos de prata. 5 mais 2, 7. Deus se entregou totalmente, perfeitamente. 7 é o número da perfeição de Deus, da totalidade, da integralidade, da inteireza. E aqui não é espaço. Aqui não é espaço para a gente dizer, como disse este terceiro servo que recebeu apenas 1 talento. O que recebi foi pouco. Melhor esconder, guardar, do que esbanjar. Deus entregou para ele, conforme a sua capacidade, o necessário. O necessário. A quantia suficiente, total, inteira, completa, para que ele pudesse multiplicar. Quem é que dá os... Você está entendendo, queridos, a mensagem que Jesus está dando através desta parábola? Quem é que dá os talentos? É Deus. E se é Deus que está dando os talentos, logo, o acerto precisa ser com Ele. Jesus não está falando a partir dele, queridos, a partir daquele momento histórico que ele estava na terra.
esta sucessão de números, 7, 3, 3, 3 servos. Jesus está dizendo que nenhum de nós ficaremos isentos desse acerto de contas. Jesus não está falando a partir dele historicamente, ele está falando que Deus Todo-Poderoso, o Deus que os hebreus chamavam de 3 vezes santo, o único Deus verdadeiro, ele deu talentos para todos os seres humanos, simbolizados nestes 3 servos, para quem o patrão, e com os quais o patrão da parábola dividiu. Desde o primeiro homem até o último que nascerá, não sabemos quem será esse último homem. Esse 3 também ele está falando deste tempo, do passado, do presente e do futuro. Todos os seres humanos, dentro da sua capacidade intelectiva, dentro da sua capacidade sensitiva. Aqueles que estiveram no primeiro estágio da evolução, não tão intelectualizados, mas a partir da consciência que eles tinham, ainda que uma consciência rudimentar, ainda que uma consciência infantil, artesanal, em relação à consciência que temos hoje. Mas todos os seres humanos, desde o primeiro ser humano até o último, todos nós teremos que estar diante do tribunal de Deus para prestar contas. 3 servos. 3 períodos da história. O Deus 3 vezes santo dando-se para todos, segundo a capacidade de cada um. Não espere que Deus vai pedir açúcar para quem ele deu sal, que não vai pedir não. Não pense que Deus vai pedir banana para quem ele deu limão, que ele não vai pedir. Ele dá a cada um segundo a capacidade de cada um. Então, se quem dá os dons é Deus, quem dá os talentos, quem dá a quantia é Deus, o acerto de contas não pode ser com outra pessoa, senão com Deus, com o patrão, aquele que deu os talentos. O acerto terá que ser com ele. E por sinal, queridos, é bom que se diga que os bens que esse patrão repartiu, Deus, ele repartiu conosco. Ele nos confiou o seu bem maior, o seu tudo, Jesus Cristo. Leia na parábola. O patrão confiou os seus bens com 3 dos seus funcionários, 3 dos seus servos. Deus confiou a nós o seu bem, o seu tudo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O tudo de Deus, ele repartiu com aqueles de ontem, com os de hoje, com aqueles de amanhã. Dentro da sua realidade, dentro da sua cultura, dentro da sua capacidade, dentro do seu intelecto, o ser humano, ele tem possibilidades, ainda de através simplesmente da voz da natureza, reconhecer que há um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
O ser humano, por mais rude que seja, ele tem a capacidade, ele tem a percepção de reconhecer-se superior ao mundo inferior. O ser humano, ele não apenas faz a coisa certa, ele sabe que fez certo. Ele não apenas faz a coisa errada, ele sabe que fez a coisa errada. Ele tem a consciência disso. Então basta este comparativo do ser humano com o mundo inferior para ele saber que ele é superior, que ele é diferente, que ele está acima, e a quem mais dado é, mais será cobrado. Amados irmãos, amadas irmãs, esse patrão que antes de viajar, esse patrão que repartiu os seus bens, ele volta todos os dias. Esse patrão que depois de muito tempo voltou, ele volta todos os dias. Hoje. Para quantos ele já voltou? Para quantos? Esse dia, queridos, e aquele dia, que no fim dos tempos será pleno, ele já começa na hora da nossa morte. E é bom que diga, queridos, ele não apenas vai começar no dia da nossa morte, mas ele já começa a ser definido aqui e agora. Os santos e santas, eles não se tornaram santos porque morreram. A igreja vai dizer, não, vamos fazer isso aqui é santo, de agora em diante isso aqui vai ser santo. Não. Eles foram santos em vida. Eles foram santos em vida. E por isso estou dizendo, queridos, esse dia do acerto, depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas. Esse dia e aquele dia, ele já começa na hora da nossa morte, da minha, da sua, da nossa morte, de todos aqueles que já morreram antes de nós. Porém, no entanto e todavia, aquele dia, ele já começa a ser definido aqui, agora. Neste instante, a gente já consegue antever o resultado daquele acerto de contas. Deus não nos dispensa, queridos, da responsabilidade que temos para com este mundo. Deus não nos isenta das responsabilidades que temos com o emprego, com a família, com a sociedade, com a igreja, com a saúde, com a inteligência, com as capacidades, com o tempo. O que estamos fazendo da nossa vida? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, diz a sapiência de Israel. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que estamos fazendo com este tempo da juventude, da mocidade, que Deus tem dado para nós? Quanto desperdício, quanta futilidade, quanta banalidade, queridos. O que estamos fazendo com a nossa fé? O que estamos fazendo desse bem tão grande que Deus deu para nós? Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu para mim, deu para você, deu para todos nós. O que estamos fazendo de Jesus? O que estamos fazendo de Jesus? Jesus é usado para quê? Qual a finalidade que falamos no nome dele?
até as nossas orações. O que é que de fato elas dizem? Quem é o objeto central das nossas orações? É Deus? Ou sou eu? Ou somos nós? Eu oro para quê? Para me tornar melhor? Para me tornar santo? Para me tornar justo? Para me tornar fiel? Para me configurar com Cristo? Para que eu oro? Qual o conteúdo das minhas preces? Deus não nos dispensa da responsabilidade que temos para com este mundo, para com a nossa família. Amados, o que estamos fazendo com a nossa família? O que estamos fazendo com os nossos filhos? O que estamos fazendo com os nossos pais? O que estamos fazendo com o vovô, com a vovó? O que estamos fazendo com aquele idoso, aquela idosa que não é da nossa família? Não temos vínculos biológicos, mas são pessoas que merecem a nossa honra, o nosso respeito, o nosso cuidado, e nós que somos mais novos, o que fazemos com essas pessoas? Às vezes chacoalhamos, estrovamos, humilhamos, zombamos, usamos pessoas idosas para chacotas, deboches. Aquele dia do retorno do patrão, ele já começa no dia da nossa morte. Mas aqui e agora, ele já começa o resultado desse acerto de contas. Ele já começa a dar-se aqui e agora, queridos. Aqui e agora, nós já podemos ter uma ideia do que ouviremos. Servo bom e fiel? Ou servo inútil? Servo preguiçoso? Esta é uma análise que eu e você precisamos fazer hoje, queridos. Em qual categoria estamos? Do servo bom e fiel? Todos receberam de Deus. Todos receberam Deus. Porque Deus se deu a todos. Deus compartilhou os seus bens com todos, à medida da nossa capacidade. Ninguém poderá dizer, eu nada recebi. Estou fora desse acerto. Por sinal, quando ele voltar, o que é dele está aqui, está guardadinho ali, tome, e até logo, muito obrigado. Aquele dia começa a definir-se aqui e agora. O que estamos fazendo da nossa vida? O que estamos fazendo com a nossa sociedade? O que estamos fazendo com o que Deus nos tem dado ininterruptamente, dia após dia? Quanto tempo jogado fora, quanta banalização, quanta mediocridade, quanta futilidade. Quanto tempo desperdiçado, queridos? Quanto tempo desperdiçado? Ah, missionário, o meu emprego, lá naquela empresa eu sou menorzinho assim, ó. Eu sou o que varro lá o chão, passo o pano. Foi um talento que Deus deu para você. O que é que você está fazendo com esse talento? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que aquele que é o presidente da empresa, o gerente, tem um maior cargo, ele será cobrado também, da mesma forma como aquele que exerce a função mais simples e mais humilde.
todos compareceremos diante daquele tribunal. Todos estaremos naquele dia. É nesse horizonte, queridos, de alguém que não desperdiça os talentos. É neste horizonte de alguém que não banalizou aquilo que Deus lhe deu. Por sinal, para quem nesta terra Deus deu mais do que a Maria Santíssima? Para quem? Quem mais recebeu? Quem mais recebeu talento? Quem mais recebeu o bem de Deus, senão Maria Santíssima? E aqui está um número excessivamente grande de cristãos que estão banalizando este tesouro que Deus nos deu. É tanta gente que, em nome de Jesus, menospreza, banaliza a figura de Maria Santíssima. Quem mais recebeu Deus, queridos? Os bens de Deus, todo o bem de Deus, Deus entregou a Maria Santíssima. Todo o bem de Deus, Deus entregou a Maria Santíssima literalmente, esplendidamente, teofanicamente, fisicamente, sensivelmente. E quantas são as pessoas que menosprezam a figura de Maria Santíssima? Sequer querem olhar para Nossa Senhora como aquela que não enterrou o talento, não banalizou, não desperdiçou tempo, ela não perdeu o seu tempo com futilidades, queridos. Maria Santíssima não jogou por terra aquilo que Deus lhe entregou. Não faz dias celebramos a Assunção de Nossa Senhora, queridos. Eu não tenho dúvida que a ela foi dito: serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vem para cá. A serva mais pura, a serva mais perfeita, a serva mais digna, a virgem das virgens. Aquela que não deixou a sua lâmpada apagar-se. Aquela que não teve falta de combustível, de azeite na sua lâmpada. Ela sempre estava cheia, repleta. Como dizia o Papa João Paulo II e deixou para nós na Redemptoris Mater, ela avançou na peregrinação da fé. Eu não me canso de dizer isso. Ela configurou-se com Cristo, ela configurou-se com a Santíssima Trindade. Não é à toa que dizemos que ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo. Ela configurou-se com o querer de Deus, com o amor de Deus, com a vocação. Neste sábado com Maria, é uma oportunidade de olharmos para ela como aquela serva que multiplicou os dons. Aquela que reconheceu que quem tudo lhe deu foi Deus. Que sabia que um dia teria que prestar contas com Deus. E ela prestou conta. E ela prestou conta. E a fé da igreja se nos diz com muita propriedade. A ela foi dito: vem, vem para cá. Serva boa e fiel. Queridos irmãos e irmãs, olha, vou falar algo para terminar. Tem muitos católicos, e eu tenho escutado umas coisas por aí,
que estão, parece-me que querendo configurar-se com os irmãos protestantes. E sobretudo aqueles irmãos protestantes de linha mais declinada, que estão falando coisas muito ridículas acerca de Nossa Senhora, das devoções a Nossa Senhora. Sábado passado eu disse que Jesus falando, né? Foi o 23 de São Mateus. Façam o que eles mandam. Os fariseus e doutores da lei, eles têm autoridade para interpretar a lei. Obedeçam, façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem e não fazem. Hoje, queridos, a gente precisa ter muito cuidado, porque inclusive tem pessoas que nem estão dizendo o que se deve fazer. Estão na cátedra de Moisés. Estão dizendo que estão na cátedra de Jesus Cristo, que são representantes de Jesus Cristo. E sequer, queridos, precisamos avançar na consciência que temos das coisas de Deus, para não nos deixarmos ser levados por todo o vento de doutrina, por ensinamentos diabólicos, por ensinamentos. Eu gostaria, meu querido irmão, assim que você puder, compre este livro, As Glórias de Maria, Santo Afonso de Ligório, o pai dos redentoristas, As Glórias de Maria. Os santos da igreja, eles foram marianos. E marianos porque mariológicos, porque eles extraíam das Sagradas Escrituras, o ensinamento está aqui. Afonso de Ligório. A fundamentação bíblica, a iluminação que ele teve para escrever sobre Maria Santíssima. Os santos eles buscaram aqui nas Escrituras a grandeza de Maria Santíssima. Então tenhamos cuidado, queridos, porque há pessoas que a gente não pode nem escutar o ensinamento, porque já estão ensinando errado. Enquanto Jesus disse lá, obedeçam, façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem, hoje foi dado um passo, está sendo dado um passo a mais. A Igreja Católica nunca colocou Jesus abaixo de Maria Santíssima. Na Igreja Católica não há este risco de elevar Maria e rebaixar Deus, Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. Olhemos para Maria Santíssima. Digamos sim, passa à minha frente, mãe. Passa à minha frente. Eu preciso olhar o teu exemplo. Eu preciso ver o teu... Queridos, tem pessoas que não sequer rezam para Nossa Senhora. Não tem coragem de rezar um terço por dia. Tem coisas tristes. Líderes que sequer rezam, não rezam. Não tem nenhuma espiritualidade, não tem nada com Deus. São verdadeiros funcionários. Funcionários. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Olhemos para Maria Santíssima, Mãe de Deus, Mãe dos homens. Não nos cansemos de dizer-lhe agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.